Amém, gente? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler dos versículos 18 a 21. Isaías 43, 18 a 21 diz assim. Eu vou ler na versão do telão ali. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Abaixe sua cabeça um minuto. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, nós queremos Te agradecer o privilégio que nós temos aqui, a liberdade que nós temos aqui, essa estrutura. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos num país livre, onde nós podemos proclamar a nossa fé com tanta liberdade, com tanta alegria. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Eu oro para que o Teu Espírito vivifique essa palavra nos nossos corações, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos leve, Senhor, a um comprometimento com o que o Senhor está constantemente fazendo em nós e através de nós. Eu oro para que tudo aquilo que é contra a Tua palavra, tudo aquilo que vem roubar a Tua palavra do nosso espírito, bata em retirada, para que nossos ouvidos, a nossa mente e o coração estejam completos e dispostos a Te ouvir e a Te obedecer, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Galera, Isaías, ele está profetizando aqui nesse texto que nós lemos para o povo de Israel acerca de uma bênção que o povo de Israel, que viria sobre eles, que eles seriam libertos do domínio babilônico. A gente está vendo o contexto ali, Israel estava sob o domínio babilônico e a profecia de que eles seriam libertos. E se você acompanhar o Antigo Testamento, você percebe que o povo de Israel, ele já havia experimentado de um êxodo no Egito há centenas de anos atrás, através da vida de Moisés. E essa era a maior lembrança do povo de Israel. Esse era o maior legado que eles carregavam, lembrar daquilo que Deus tinha feito através da vida de Moisés. Então eles carregavam isso como a sua maior lembrança, seu maior orgulho, né? Mas talvez, queridos, na prática, isso que eles sempre se lembravam, os grandes feitos de Deus através da vida deles, já não fazia diferença nenhuma. Por quê? Porque eles estavam presos novamente. Eles estavam novamente subjugados. E olha que interessante isso, querido. Aquilo que eles acreditavam, eles não desfrutavam. Aquilo que o povo de Israel acreditava, e era uma verdade muito grande para eles, porque era uma lembrança. Embora eles acreditassem nisso, eles não desfrutavam disso. E assim como o povo de Israel, acredito que nós, nesses dias, podemos acreditar naquilo que Deus pode fazer, podemos acreditar no caráter de Deus, na suficiência de Deus, mas nós não experimentamos tudo isso nas nossas vidas. Assim como era a realidade do povo de Israel, presos, subjugados pela cultura babilônica, é a realidade de muitos aqui, a realidade de nós, nesses dias. Nós estamos presos a uma cultura Nós estamos presos a uma cultura de ansiedade, a uma cultura de rótulos, a uma cultura de rejeição, a uma cultura de indecisão. Nós também estamos presos de alguma forma. Aquilo que a gente acredita, a gente não experimenta. E essa, queridos, é uma realidade profética nos dias de Isaías, e essa é uma realidade profética para os nossos dias. Essa é uma realidade profética para mim e para a sua vida, a realidade de que Deus quer fazer sim coisas novas na minha e na sua vida. Existe uma realidade profética para nós, assim como em Isaías, de que Deus quer nos libertar para que possamos viver coisas novas. Você crê nisso? E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Coisas novas. Deus está nos chamando para viver coisas novas. Deus está nos chamando para uma realidade profética de novidade de vida. E eu não queria, a intenção dessa noite não é apenas que você creia nisso, mas que você entre nesse lugar. Eu creio, queridos, do fundo do meu coração, que essa mensagem vai dar vazão para todas as decisões que você vai tomar em 2020. Você pode dizer amém para isso? Coisas novas, esse é o tema da mensagem. Eu queria interagir com vocês. Quem tem Instagram aí, pode abrir, abre aí.
lá na página Alcance Jovem Pinhais. Abre aí rapidinho, gente. Abre o seu Instagram. Você vai ver que tem um stories lá, tem 2 stories e eu quero interagir com vocês. Tem algumas resoluções para esse ano de 2020. E eu vou dar 2 minutos para você responder comigo isso aqui. Está escrito lá, em 2020 eu vou e tira um print dessa página, né, do próximo store, e você marca aquilo que você vai fazer, e se você tiver a moral, você compartilha no seu store pessoal, marcando o Alcance Jovem Pinhais. Está bem pequeno lá, porque lógico é o store, né? Mas olha o que está escrito lá. Ó. Em 2020, eu vou trazer um amigo para Jesus, eu vou levar um visitante na minha célula, eu vou no culto de jovens casais. Profetiza aí quem vai no culto de jovens casais, os solteiros. Profetiza aí, meu. Aleluia. Quem aí que está afim de ir nos jovens casais esse ano? De mão dada. Ô, mano. Falei, estou liberando uma palavra profética aqui. É isso que te digo, varão. Varoa. Quem aí vai entrar de mão dadas nos jovens casais esse ano? Ô, meu. Quem aí vai entrar de mão dadas nos jovens casais esse ano? É isso aí. Aí, ó. Eu vou ler mais de 12 livros. Glória a Deus ou não? É, aleluia. Eu vou servir em algum ministério. Alô, amor faz. Alô, na terra como no céu. Eu vou ofertar na vida de um amigo. Marco @ Marcelo Mazepa aí. Eu vou ofertar na vida de um amigo. Eu vou cumprir todas as minhas metas de 2019. Eu vou gastar menos em lanches. Aleluia. Eu terei uma vida de jejum e oração. Eu vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou investir em um sonho que tenho há muito tempo. Eu serei mais paciente com os atribulados. Eu farei algo pela primeira vez. # coisas novas. Eu vou seguir as playlists no Spotify que estão na bio do Alcance Jovem. O G está preparando ali, o Rodrigo, nós estamos preparando aí a playlist que vai tocar aqui na Alcance Jovem Pinhais. Você pode seguir lá no seu Spotify para cantar quando você estiver dirigindo, quando você estiver no Inter 2 lotado. Amém? Amém, gente? Então você compartilha aí, faça parte. Se você não segue a nossa página Alcance Jovem Pinhais, siga lá, você vai ficar por dentro de tudo aquilo que nós estamos construindo aqui como igreja. Amém? Gente, então voltando aqui à palavra, pode desligar o seu celular agora. Como eu falei, existe uma realidade profética para nós vivermos em novidade de vida daqui para frente. Agora, à luz dessa passagem, como eu e você podemos viver coisas novas? Como esse texto pode nos ensinar a viver coisas novas? E eu tenho 3 pontos aqui para compartilhar com você sobre como nós podemos viver coisas novas. O primeiro ponto eu vou colocar no telão. Repita comigo: deixando o passado para trás. Isso parece meio óbvio, mas você vai ver que muitos de nós estamos presos ao passado e às vezes a gente nem percebe. O texto ele fala assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Cara, o povo de Israel ele era motivado pelo cativeiro, e ele nem percebia isso. Ele era motivado pelo cativeiro. O cativeiro dominou a mente, o coração deles e fez com que eles reagissem a isso na vida. E então eles não tinham uma perspectiva de futuro, eles viviam nas glórias e nos erros do passado. Por que eu digo isso? Porque se você percorrer o Antigo Testamento, você vai ver que sempre o povo de Israel lembrava dos grandes feitos que Deus havia feito na vida deles. Você vai sempre ver isso, é uma característica do Antigo Testamento. E outra característica que você vai perceber é que o povo de Israel sempre cometia o mesmo erro. Em Juízes, no livro de Juízes, eu desafio você a perceber isso com mais clareza. Você vai ver que era uma sucessão de erros. O povo de Israel pecava contra o Senhor, depois eles eram subjugados pelos povos, pelos filisteus na época, aí eles clamavam a Deus, Deus levantava o juiz libertava o povo de Israel, ficava 40 anos vivendo bem, e depois eles iam e cometiam os mesmos erros. Então, eles entravam num círculo vicioso, de erros e de mais erros, mas eles viviam com a cabeça nas glórias que o Senhor tinha feito. Então, o povo de Israel não tinha uma perspectiva de futuro. Por quê? Porque eles estavam presos nas glórias e nos erros do passado. Eles viviam presos ao passado.
O êxodo liderado por Moisés foi glorioso, e isso era latente para eles. Mas como eu falei, o resultado deles agora era de viver em cativeiro, motivado pela sua desobediência. Então era um misto de sentimentos para o povo de Israel. E eu percebo aqui duas perspectivas de quem vive preso ao passado, baseados nesse texto, baseado na característica do povo de Israel. A primeira perspectiva de viver no passado é pela perspectiva do erro. O que é viver na perspectiva do erro, gente? Escolhas erradas, escolhas que você não fez, ou escolhas que você deixou de fazer, aquilo que você sabia que você tinha que fazer, você não fez. Circunstâncias ruins, ciclos mal finalizados, ou ciclos inacabados, coisas que você terminou de um jeito que você não devia terminar, ou coisa que você não terminou e deveria ter terminado. Procrastinação, imaturidade. Enfim, a gente pode listar aqui vários comportamentos baseados no erro, baseados no fracasso, baseados em um pecado, baseados em uma fraqueza que você tem, baseados muitas vezes em algo de ruim que cometeram contra você e que faz parte da sua vida. E sem perceber, você tem agido baseado no erro, ou no erro que você cometeu, ou no erro que pessoas cometeram com você. E olha o problema disso. O problema de nós nos comportarmos pela perspectiva do erro, a gente corre o risco de ficar preso às emoções que geram esses equívocos. Todos os equívocos que a gente comete ou que cometem conosco, existe uma reação emocional para todos nós, não é verdade? A gente fica triste, a gente fica chateado. E a gente corre o risco de, quando a gente perpetua isso, que essas emoções, elas comecem a determinar as nossas novas escolhas. Elas começam a determinar o nosso caminho, elas começam a determinar aquilo que a gente vai fazer daqui para frente. Ou seja, nós tomamos decisões para o presente e para o futuro com uma perspectiva do passado. Nós desejamos prosseguir, desejamos seguir à frente, mas o que rege as nossas decisões, o que rege a minha e a sua vida é o passado. São as coisas que a gente fez ou são as coisas que fizeram conosco. E a gente fica preso emocionalmente nesse lugar. E aí, o medo e a cautela, eles passam a ser ativos na nossa vida. Por quê? Porque a gente não quer mais errar, a gente não quer que isso aconteça de novo. Então, os próximos passos eles vão ser ou de medo ou vão ser de cautela. Sempre que vem um desafio para você, para nós, algo novo, algo que a gente precisa viver, quando a gente olha pela perspectiva do passado, principalmente pela perspectiva do erro, aquele desafio que parece ser simples para outras pessoas, para nós, ele se torna muito grande. Por quê? Porque eu não quero passar por aquilo que eu passei, está me entendendo? Eu não quero novamente viver aquilo que eu vivi, eu não quero novamente sentir aquilo que eu senti, eu não quero que me machuquem novamente. Pastor, eu não quero sofrer de novo. Pastor, eu não quero que o sentimento que eu tive seja verdade, então eu me fecho, eu me retraio, eu ajo com cautela, eu penso 1 milhão de vezes antes de tomar uma decisão. Por quê? Porque aquilo que aconteceu comigo lá atrás foi muito triste, foi muito forte. E eu não estou dizendo que você não precisa considerar isso, não, muito pelo contrário, nós precisamos considerar. Agora, o que Deus está chamando nós para essa noite é não ficar preso nisso. Você pode dizer amém? Não ficar preso ao passado. A gente entra num círculo vicioso, nós perdemos oportunidades pelo receio da repetição. Essa é a perspectiva do erro. Agora existe a perspectiva do sucesso, a perspectiva da glória. Nós também podemos ficar presos ao passado pela perspectiva do sucesso. De sermos bem-sucedidos e bem resolvidos, de bênçãos recebidas e lugares alcançados. Isso é bom, não é verdade? É uma coisa boa. Agora, isso pode fazer com que a gente viva num lugar de falso comodismo ou falso controle. Nós achamos que estamos acima das coisas, das pessoas, e deixamos de experimentar coisas novas que o próprio Deus coloca diante de nós. Nós deixamos de crescer, nós deixamos de avançar. Por quê, queridos? Porque a primícia de crescimento na Bíblia vem da humildade. Agora, perceba que muitas vezes, cheios de nós mesmos, nós caminhamos em orgulho. Porque a gente acha que aquilo que Deus fez para as nossas vidas é suficiente, eu não preciso de mais. Eu não preciso caminhar em novidade, eu não preciso de mais coisas. Então eu fico preso às glórias do passado.
E olha como isso é sutil, queridos. Porque a perspectiva do erro é de sofrimento. A gente até enxerga na vida das pessoas, não é verdade? A gente sabe, putz, eu preciso pisar em ovos com essa pessoa porque ela é meio mimimi, sabe? Não tem gente que você conhece assim? Pessoa meio mimimi, assim, meio, ai meu Deus, vou ter que conversar com essa pessoa, você tem que pensar 1 milhão de vezes no que você vai falar, porque você não quer magoar a pessoa e tal. Mas agora existe a perspectiva da glória. E muitas vezes nós estamos presos nesse lugar e a gente nem sabe. Vivendo uma falsa humildade, quando na verdade o que tem dentro do nosso coração é o orgulho. E a gente deixa de experimentar coisas novas em Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, capítulo 13, por favor. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13, uma famosa passagem do apóstolo Paulo nos ensinando. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo não está falando só das coisas ruins aqui, ele está falando das coisas boas também. Ele não está falando só dos sofrimentos que ele recebeu, das impunidades, de tudo aquilo que ele sofreu, mas ele está falando de tudo aquilo que ele conquistou também. Eu lembro de uma vez conversando com o pastor Juscelio de Souza. Quem conhece o pastor Juscelio? Do Mevan. Excelente, um excelente pastor, um irmão da nossa igreja aqui, um cara fantástico. E eu lembro que o Rodrigo, lembra disso, Rodrigo? O Rodrigo estava filmando para o canal dele, e de repente o pastor Juscelio, o Rodrigo colocou a câmera assim, só para a gente tratar do que ia conversar, e o pastor Juscelio começou a lançar o manto ali. E eu falei, Rodrigo, liga a câmera aí, cara, que o cara já está chaba ali, o cara já está no chu ali, vamos ouvir o que o cara está falando. E ele falou um negócio muito legal, ele começou a comparar o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. E ele falou, Pedro era um cara chucro. E ele se comparou a Pedro, eu sou Pedro, porque Pedro era chucrão, ele ia e fazia. Agora Paulo não. Paulo não era chucro, Paulo era inteligente. Paulo sabia, na caminhada dele, se desvencilhar das coisas para se agregar em coisas novas. Ele sabia morrer porque ele tinha vivido, para ele viver coisas novas. E eu falei, uau, a maturidade cristã precisa passar por isso. Você precisa deixar as coisas para trás, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Quem está comigo? Então, se nós vivemos pelo erro ou pela glória, independente do tipo de comportamento que a gente está tendo, nós estamos presos ao passado. E para seguir em frente, queridos, é necessário deixar o passado para trás. Isso é óbvio, né? Mas isso significa não ser influenciado mais pelo passado. Isso significa deixar o passado, aprender com o passado, com certeza, nós temos essa responsabilidade, mas não deixar que ele defina as nossas escolhas para o presente e para o futuro. Você pode dizer amém? E cara, tudo culmina nisso aqui, ó. Uma das belezas da graça de Deus é viver como alguém perdoado. Talvez uma das maiores belezas da graça de Deus para mim e para a sua vida é viver como alguém perdoado. Isso tem um impacto na minha e na sua vida que é profundo demais. Isso define quem nós somos e, consequentemente, o que nós vamos fazer, ou seja, as ações que nós vamos ter. É a manifestação do poder nas nossas vidas. É a graça de Deus que nos faz viver como perdoados. Há muitos anos atrás, quem conhece a minha história sabe disso, eu cresci num lar cristão, eu acabei me desviando. E quando eu me desviei, eu vivi uma vida completamente errada. E ao viver uma vida completamente errada, eu acessei uma vida de drogas, de prostituição. Mas quando eu voltei aos caminhos de Deus, eu percebi algo, que o maior problema na minha vida, o maior problema que eu tive quando eu deixei de caminhar com Deus, não foram as drogas. Claro que as drogas foram um grande problema, mas não foi isso. O maior problema foi a mentira que aquela vida causou na minha identidade. Eu perdi completamente a minha autoestima, o meu senso de valor, eu perdi completamente. Então eu olhava para as pessoas e para as coisas, e eu não acreditava mais em mim mesmo. Eu não me achava digno de viver algo bom novamente, porque eu tinha virado as costas para aquilo que foi o mais belo na minha vida. Eu tinha virado as costas para o que melhor tinha acontecido na minha vida, eu sabia, eu era consciente disso. E de repente eu não conseguia acessar esse lugar de perdão, eu não conseguia acessar porque eu achava que dependia de mim. Única e exclusivamente de mim. Mas deixa eu falar para você, a graça de Deus, ela me alcançou. E quando a graça de Deus nos alcança, queridos, ela nos faz viver como
perdoados. Todo aquele lixo que eu vivi, tudo aquilo que fez parte da minha vida, para que eu tomasse decisões consequentemente ruins para mim agora, já não fazem mais parte da minha vida. Por quê? Porque a graça de Deus me alcançou, e agora eu vivo como alguém perdoado. E quando a gente vive como alguém perdoado, as consequências das nossas ações são diferentes, sabe por quê? Porque eu sei agora o que tem valor. Eu consigo, cara, isso não é mérito meu, isso é mérito da graça de Deus, mas você consegue olhar para as pessoas e você começa a entender o real problema delas. O problema não é o que elas cometem. Claro que tem problema no que as pessoas fazem, não estou isentando disso, mas a raiz de tudo isso, cara, a raiz de todos os problemas, é a falta da identidade que nós temos de viver como alguém perdoado. E todas as pessoas precisam conhecer o amor de Deus. Agora, Deus perdoa você para que você viva como alguém perdoado, para que você possa olhar para o seu semelhante e perdoar ele também. E para que você possa dizer para ele, ei, tem futuro para a sua vida, porque você pode viver como alguém perdoado. E consequentemente, as ações que você vai ter daqui para frente serão diferentes. Porque daqui para frente, o que vai direcionar a sua vida é a graça de Deus. É a graça de Deus, e existe poder na graça de Deus. Existe uma confusão hoje em dia, a gente sempre fala sobre isso, de gente que trata a graça como uma liberdade para você viver como você quiser. É um erro grotesco. A graça é um poder de Deus que nos alcança, para que a gente possa obedecer a Ele, para que a gente possa cumprir os propósitos dEle na nossa vida. E como eu falei, quando a graça nos alcança, ela muda a nossa identidade. Então a perspectiva que eu tinha de mim mesmo era completamente errada. Eu me via como um drogado, eu me via como um prostituto, eu me via como alguém que não tinha mais chances na vida, como um mentiroso, como alguém que só tinha magoado as pessoas e a mim mesmo. Mas agora Deus me tocou, Deus me tirou desse lugar e Ele mudou a perspectiva da minha vida. E agora eu posso olhar para a minha mesma vida, aprender com ela, mas dizer, não, eu não sou fruto desse erro que eu cometi ou que cometeram comigo. Eu sou fruto do que a graça de Deus está fazendo em mim e através de mim daqui para frente. Você pode dizer amém para isso? Então eu quero dizer para você nessa noite o primeiro ponto. O que você tem carregado? O que está na sua mochila aí hoje? São fardos de culpa? De emoções, de relacionamentos frustrados? Talvez você tenha carregado isso. Relacionamentos frustrados, talvez você precise romper com influências negativas, sejam de relacionamentos ou de coisas que você tenha ouvido e visto, de lugares que você tem ido. Talvez isso seja tóxico na sua vida. Talvez pessoas ou comportamentos que afastam você da presença de Deus. E muitas vezes a raiz disso, eu preciso entender que eu falei aqui, muitas vezes a raiz disso é porque eu não me valorizo mais, como eu falei, eu não enxergava mais valor em mim, mas deixa eu falar para você, Jesus enxerga valor em você. Como eu falei no início, Jesus, Ele morreu sabendo de tudo aquilo que você viria a cometer. Mesmo assim, Ele decidiu morrer. Porque Ele sabia que se a gente entendesse o significado da morte dEle, nós iríamos entender que tem um significado novo para as nossas vidas. Então talvez todo esse fardo que você esteja carregando, essa noite é a hora de você colocar os pés da cruz. Essa noite é o dia de você depositar todo esse fardo pesado que você está carregando, que você nem consegue carregar, aos pés de Jesus. Jesus nos valoriza e Ele quer nos libertar das prisões do nosso passado. Mas talvez isso ainda pode parecer vago, talvez isso possa parecer um pouco genérico, por isso a gente precisa avançar para o ponto 2, e o ponto 2 é, repita comigo, viver o presente. Está parecendo meio óbvio, né, as coisas que eu estou falando aqui. Mas a ideia é essa mesmo, a gente tem que se lembrar do que é óbvio. O texto diz, será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei água no deserto e os rios nos lugares áridos para dar de beber ao meu povo. O que fazer hoje? Se eu não posso mais viver pelo meu passado, então o que fazer hoje? Qual que é a decisão que eu preciso tomar hoje? Como que eu preciso agir no presente? E talvez esse seja um anseio de todos nós. Vai dizer, todos nós temos o desafio de saber o que a gente precisa fazer hoje.
aquela decisão que a gente precisa tomar. Puxa, será que esse é o momento de eu tomar essa decisão, pastor? Será que é essa hora de eu decidir por isso? Será que agora é a hora de fazer? Esse é um desafio de todos nós. E saber o que fazer, olha isso, cara, saber o que fazer, saber como agir, sabe o que isso está ligado? Isso está ligado ao controle. Isso está ligado a ter o controle. Ter o controle é o desejo de todos nós. Ter o controle da situação, ter o controle sobre as pessoas, ter o controle sobre si mesmo. Eu posso dar exemplos aqui bem, né? Eu sei que alguns já pensaram o tipo de controle que eu estou falando aqui. Mas eu posso dar alguns exemplos. Sabe aquele dia que você sabe que você... Cara, eu preciso dormir cedo para acordar cedo. Quem não tem esse desejo aqui? Levanta a mão aí, gente. Essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade de dormir cedo e acordar cedo. Você consegue fazer isso de segunda a segunda? Eu estou dando um exemplo bem trivial aqui, só para você entender o que eu quero dizer. Agora, isso vai em todos os lugares da nossa vida. Nós queremos ter o controle das nossas emoções. Existe o lugar que você sabe e existe o lugar que você precisa fazer. Entre o lugar que você sabe e o que você precisa fazer, existe um abismo. Quem concorda comigo? Você sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue. Em diversas áreas da nossa vida é assim. Nós queremos ter o controle. Esse é o anseio do ser humano em geral, ter o controle. Agora a grande questão é que a gente não tem esse controle. Definitivamente esse controle não é nosso. Deus é soberano, o controle é dele. Agora o meu e o seu desafio é entender isso e descansar nesse lugar. O meu e o seu desafio não é ter o controle, é descansar no lugar de que eu não tenho o controle. Eu não quero ter o controle. Quem tem que ter o controle da minha vida é Deus. Aliás, Ele tem o controle, querendo você ou não. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre os céus e sobre o inferno. Ele reina sobre todos os lugares. Basta uma palavra dele para as coisas acontecerem. Mas o desafio é nós descansarmos nesse lugar. O nosso desafio é colocar as sedes das nossas emoções descansando na soberania de Deus. Esse é o desafio de você saber viver no presente. Entender o presente é descansar na soberania de Deus. Entender e agir de forma sensata no presente é descansar na soberania de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Meu Deus, estou muito quieto, eu estou nervoso aqui. Obrigado. Gente, entender que tudo que nós precisamos, Ele proverá. E é isso que Isaías destaca nessa profecia. Tudo que o povo de Israel precisava para viver o novo prometido por Deus, era o próprio Deus que ia dar. As condições necessárias para eles viverem nesse lugar de novidade, era o próprio Deus que ia providenciar. Agora eu e você, nós nos confundimos, nós nos atrapalhamos e nós erramos por quê? Porque a gente quer ter o controle das coisas. A gente quer dizer como Deus tem que agir na nossa vida, não é? Deus, eu preciso dessa bênção, mas eu preciso agora. Deus, eu preciso desse emprego, mas ele tem que ser com R$ 25 de vale alimentação e 30 de qual que é o outro vale? Vale refeição. Vale mercado. Aleluia. O cara que é casado ama o vale mercado. Eu quero ter o controle, Deus. Eu quero que as coisas sejam desse jeito, porque vai ser bênção na minha vida. E a gente até ora nesse sentido. E a gente não consegue descansar na soberania de Deus. Porque muitas vezes, querido, Deus não quer que você seja abençoado de cara. Ele quer que você passe por alguns problemas, para você entender que o que você precisa não são de coisas, não são de lugares, não são de bênçãos, o que você precisa é dele. Você consegue entender isso? O presente, o grande segredo de viver de maneira correta o nosso presente é entregar o controle das nossas vidas para Deus. Não que Ele não tenha o controle, mas agir descansando nesse lugar. Olha o que o texto nos destaca. Nós podemos dizer assim: eu não sei para onde ir, Senhor. Ou, é impossível, cara, seguir esse caminho. Eu não tenho condições de fazer isso. Para mim é muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Isso não é para mim.
Está impossível para as minhas ações, impossível para as minhas emoções, eu não consigo. Não é para mim isso. E olha o que Deus diz para nós: eu vou abrir um caminho. Eu vou abrir os seus olhos para Ele. Eu darei condições para que você siga esse caminho. Ou talvez você possa dizer assim: Senhor, eu estou cansado, eu estou sem forças, eu estou decepcionado com as pessoas, eu estou decepcionado comigo, eu não aguento mais esse tipo de comportamento, isso não é para mim. Aí Deus diz assim: eu vou abrir um rio para você, eu vou te dar alívio, eu vou saciar a sua sede. Tudo aquilo que você precisa para fazer o que Deus manda você fazer, é Ele que te dá. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito, tudo aquilo que você precisa para ser alguém equilibrado, para ser alguém feliz, para ser alguém que tem as suas emoções no lugar certo, não é você que faz, é Deus que faz através da sua vida. Ou Ele que te dá sabedoria para que você saiba tomar a decisão correta. Mateus 6,34, você não precisa abrir, a palavra diz: portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus, ele está aqui nos confrontando a ansiedade e a preocupação humana, para que a gente volte constantemente, entenda isso, constantemente nós precisamos voltar os nossos sentidos para o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo é mais importante do que nós estamos fazendo. O que Deus está pensando é muito mais importante do que nós estamos pensando. O que Deus quer fazer é muito mais importante do que eu e você queremos saber. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de algo pequeno, individualmente. Agora, coletivamente, nós fazemos parte de algo muito maior. E o engraçado disso, a graça disso tudo é que Deus conta comigo e com você para que tudo isso funcione. Mas Ele quer, o desejo de Deus, e nas Escrituras nós vamos encontrar isso, de Gênesis a Apocalipse, que a gente faça as coisas pela perspectiva de Deus, pelo jeito de Deus, a maneira de Deus e não a nossa. O desafio de você viver bem o presente, querido, é entregando o governo das suas ações, dos seus pensamentos, à soberania de Deus. Entender que Ele está no controle de tudo. Então pode ser que esteja alguma coisa ruim acontecendo com você nesse momento, pode ser que você esteja passando por algo terrível, pode ser que você esteja enfrentando a morte de um ente querido, pode ser que você esteja enfrentando uma doença, pode ser que você esteja enfrentando escassez financeira, pode ser que você esteja enfrentando uma doença na sua família, pode ser que você esteja vivendo qualquer coisa de ruim. Até nisso Deus é soberano e Ele vai te ensinar a depender somente dEle. Talvez o desejo de Deus não seja nos tirar desse lugar, mas fazer com que a gente aprenda e saia mais forte desse lugar, para que a gente possa trazer outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente. Eu gosto muito da analogia que o apóstolo Paulo faz do fogo. Ele fala que o fogo, ele vem para queimar as obras de palha e as obras de madeira, e uma constante oração que eu tenho, eu vou falar para vocês, uma constante oração que eu tenho, eu falo: Deus, não me tira desse fogo, porque eu não quero que eu tenha obras de palha ou obras de madeira. Eu quero que tenha obras de ouro em mim. Porque é isso que Deus faz. Deus nos coloca nesse lugar para que as obras de palha, as obras de madeira, elas sejam queimadas, para que se extraia de nós somente o ouro. E o ouro é Deus agindo em nós e através de nós. Então talvez o que Deus esteja plantando na sua vida, esteja querendo dizer para você hoje, Ele: olha, eu estou com você nesse lugar, porque eu estou te fazendo uma pessoa resiliente, eu estou te fazendo uma pessoa paciente, eu estou te fazendo uma pessoa santificada, eu estou trabalhando nisso porque eu quero extrair o melhor de você. E o nosso desafio é: tá bom, Deus, eu vou descansar na sua soberania, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por mais que eu não esteja vendo, por mais que eu não esteja sentindo, por mais que eu não esteja vivendo, por mais que eu nunca veja isso acontecer, mas eu sei, eu conheço o teu caráter e eu vou descansar na tua soberania. Você pode dizer amém para isso? Descansar no controle de Deus é estar de acordo com a sua vontade, com as suas prioridades. Entender que coisas boas e ruins fazem parte de um todo muito maior do que nós mesmos. Mas agora, para que isso se torne uma evidência na minha e na sua vida, nós precisamos entender o último ponto. Nós falamos aqui que nós precisamos esquecer o passado, deixar o passado para trás. Nós falamos aqui que nós precisamos viver o presente, e viver o presente é entregar a nossa soberania para Deus.
entregar a soberania, o governo das nossas vidas para Deus. Agora, para que tudo isso seja uma verdade nas nossas vidas, nós precisamos entender que, o ponto 3, o futuro é alguém. Repita comigo, o futuro é alguém. O texto termina dizendo: este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Cara, eu e você, a gente só pode seguir o nosso rumo, seja ele qual for. Você só pode seguir a sua decisão, seja ela qual for, se você tiver um destino para isso. Se você saiba para onde você esteja indo. Caso você não saiba para onde está indo, você vai gastar forças de maneira inútil, não vai ser eficaz. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Você não sabe o caminho que você precisa seguir, porque o que você precisa pensar que é o destino, o final. Para onde você está indo? Sem um fim definido, o que eu e você fazemos não tem sentido. E a motivação para o que você está fazendo, se não tiver um destino, a motivação para o que você está fazendo, por melhor que seja, ela não vai servir para nada. Por maior e melhor que seja a motivação para você fazer o que está fazendo, se você não sabe para onde você quer ir, não adianta nada. Força gasta sem nenhum sentido. Isaías mostra esse fim, esse destino. Ele mostra para nós qual é o destino, qual é o fim. É glorificar aquele que nos libertou. Ele fala isso: este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse é o fim de todas as coisas. Celebrar o louvor, celebrar a glória de Deus, celebrar aquele que os libertou. Esse é o nosso fim. Para isso nós somos criados. Para isso estamos aqui. Você quer saber qual que é o seu chamado? Seu chamado é glorificar a Deus. Seu chamado é exaltar a beleza de Jesus. Esse é o seu chamado. Seu chamado é mostrar Jesus, ponto. Se você não sabe qual é o seu chamado, estou dizendo para você, o seu chamado é exaltar Jesus, é mostrar Jesus através da sua vida. Tudo culmina nisso, tudo termina nisso. Que a nossa vida glorifique a Jesus. Todo o serviço do crente, todo o anseio do crente, tudo aquilo que o crente faz, deseja e pensa e planeja, precisa ter essa motivação e esse fim. Qual é? Glorificar Jesus. Se alguém perguntar para você: cara, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso? É para glorificar Jesus. É para que Jesus se torne conhecido através da minha vida. Cara, e olha, isso fecha demais. Isso eu não sei, é muita alegria poder viver isso aqui. Isaías, ele está falando de algo, cara, presta atenção nisso. Isaías, ele estava profetizando de algo que o povo de Israel não conhecia. Isaías estava falando de algo que todo israelita ansiava por aquilo. Agora deixa eu falar, Isaías está falando de algo que eu e você temos todos os dias. Isaías está falando de algo que havia de vir. E esse algo já veio para mim e para você. Isaías estava falando de algo que iria acontecer, e o povo tinha que ansiar pelo que iria acontecer, e isso já aconteceu na minha e na sua vida. Há 2000 anos atrás, quando Jesus decidiu morrer naquela cruz. Quando eu falo de coisas novas, que você precisa viver, termina em um nome: Jesus Cristo. Ele é o novo que nós precisamos viver. Ele é a novidade de vida que traz para nós todos os dias algo novo, algo fresco. As coisas novas de Deus estão em Jesus. O nosso futuro será perfeito se Jesus for o nosso motivo e o nosso fundamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4, por favor. Queria que a banda me ajudasse. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vamos repetir esse final? Eu falo, vocês repetem. Vamos ler todo esse versículo. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa é a promessa de Jesus para mim e para a sua vida. Essa é a realidade profética para mim e para a sua vida. Todos os dias nós podemos andar em novidade de vida.
Todos os dias a nossa vida é renovada. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova sobre a sua vida. Todos os dias existe uma nova possibilidade de você fazer o que Deus tem para você. Todos os dias isso se torna verdade para você, porque não é sobre você, é sobre Ele que nós estamos falando. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre as nossas dores ou sobre os nossos acertos. É sobre a glória de Jesus manifesta nessa terra. Não é sobre os nossos sonhos individuais, não é sobre o nosso egoísmo, não é se a gente fica rico ou pobre, não é se a gente fica doente ou não, não é se a gente conquista alguma coisa ou não, é se Ele está sendo conhecido e glorificado através das nossas vidas. Essa é a novidade de vida que Deus nos chama a participar, que a gente renove o mundo pela glória de Jesus, que a gente saia daqui e manifeste a beleza de Jesus, para que a gente saia daqui e diga, olha o que Jesus fez na minha vida, olha como Jesus transformou a minha vida, olha como Jesus transformou meu trabalho, a minha família, não para que eu seja glorificado, mas para que Ele seja visto através do que eu estou fazendo. Para que Ele seja visto através desse ministério, para que Ele seja visto através dessa igreja, para que Ele seja conhecido em Pinhais, para que Ele seja conhecido pela sua vida. Deus está querendo fazer coisas novas no seu coração e na sua mente, para que as suas prioridades sejam diferentes, cara. Para que o anseio no seu coração seja diferente, para que o que você está construindo não seja para você, mas seja para Deus. Para que o que você esteja construindo não seja algo que as traças podem comer, para que o ladrão possa roubar, mas que fique para a eternidade. Para que os filhos dos seus filhos lembrem de você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, uma pessoa que colaborou para a transformação do mundo segundo a vontade dEle.